Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo na Fé, aqui na Masper TV. E a minha convidada de hoje é uma grande amiga, Thaís Soares. Quero te agradecer por ter aceitado o meu convite para esse nosso bate-papo aqui no programa Papo na Fé. E eu sei que muitas vidas vão ser impactadas com a tua história. Tu é uma empreendedora, né? Tu faz... Contadora. Tu é contadora, né? Tu faz graduação E em Direito, hoje em graduando em Direito Direito. também. Então, tem muita coisa boa para nós compartilharmos aqui, principalmente com as mulheres, né? Amém. Com as empreendedoras. Eu gosto muito de dizer que a nossa academia, aqui a DEC, ela é uma academia do empreendedor cristão. Não só dos empresários, mas sim de todo mundo que empreende. Né? Então, eu gosto muito de conversar para as pessoas ficarem sabendo de tudo que Deus faz nas nossas vidas e continua fazendo, né? E eu gosto muito de começar o meu programa fazendo a primeira pergunta. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós de como Deus entrou de fato na tua vida. Sim. Primeiramente, venho agradecer, né, Silene, estar aqui contigo. Já estive na rádio, então sempre essa troca de bom, conhecimento é excelente, né? Porque a gente aprende nós mesmos nos ouvindo aqui. Exatamente. E trocando ideias, nós conseguimos evoluir, né? Crescer em espírito. E acredito que a gente consegue, através do nosso testemunho, da nossa vida, trazer outras pessoas para caminhar, aquela caminhada que nós temos na fé, né? E é isso que Deus quer, né? Que nós Exato. sempre estamos compartilhando, testemunhando todas as maravilhas que Deus faz na nossa vida. O que Ele fez na nossa vida e está fazendo, né? Porque muitas coisas ainda vão acontecer, né? Deus tem promessas a serem cumpridas ainda. Com certeza. E eu acho que a caminhada, né? Ela é muito importante a gente testemunhar a nossa conversão. Como é que a gente conheceu Jesus? Cada um tem uma história, cada pessoa é uma vida diferente para Cristo, tem um propósito diferente, né? Tem uma história de conversão diferente, né? E nessa terra veio com algo que só ela tem. Então, só ela consegue fazer aquilo que Deus deu para ela. A questão dos talentos, né? Deus deu um talento para cada um. E a gente tem que saber e usar eles. Não é guardar eles, é usar eles. Então, vamos usar os nossos talentos. Mas eu me converti ali, respondendo a tua pergunta. Eu me converti, eu tinha 16 anos, né? Eu conheci Jesus através dos meus vizinhos. Então, eu vim de uma família que não teve uma estrutura, não tive uma base, né? Porque minha mãe, ela engravidou, ela não era casada, não tinha um relacionamento com o meu pai naquela época. Então, ela me criou sozinha até os 3 anos, que foi quando eu conheci meu padrasto. Quando ela começou a conhecer meu padrasto e casou com meu padrasto. A minha irmã, tem uma irmã e um irmão que são filhos do meu padrasto. Então, eu cresci ali logo... minha mãe engravidou, teve outros filhos e um dos meus irmãos é deficiente. Então, minha mãe teve muito tempo com ele, né? Assim, até ele começar a caminhar, teve muitas dificuldades com ele. E a questão do meu padrasto também ser uma pessoa muito seca, muito rude em algumas coisas, né? E hoje a gente sabe o porquê isso, é toda uma história, é toda uma família, é todo um desenvolvimento atrás disso. Então, a infância, assim, a nossa infância, ela não foi muito fácil, né? Os vizinhos, eu até lembro os vizinhos e a própria família, assim, falavam muito, né, das coisas que aconteciam na nossa casa. E eu lembro disso, e isso, por vezes, me machucava, né? Em que sentido? De escutar discussões? De ver o que acontecia, como é que meu padrasto me tratava, porque querendo ou não, eu não era filha dele, né? Não é fácil. Eu era filha dele, então era diferente, né? Teve muitas coisas que aconteceram nesse período. A minha mãe também passava por muitas dificuldades, porque querendo ou não, ela também ouvia muita coisa. Ele bebia muito, meu padrasto bebia muito, então era diversas coisas que a gente sabe que acontece hoje, né? Dores. Então, com 16 anos, né, eu conheci Jesus, meus vizinhos me convidaram para ir na igreja, e eu lembro do dia, exatamente do dia, a roupa que eu vestia, porque Jesus me escolheu, não esquece, né? Nunca, porque a gente sempre fala, a gente acha que é nós que escolhemos ir para a igreja, que é nós que escolhemos seguir Jesus. Não, é Ele que nos escolhe. Exato. E com cada um é de um jeito diferente, como tu falaste antes. Né? Comigo foi diferente. Então,
isso sempre vai ficar gravado na nossa mente. Sempre. Eu lembro do dia... A gente lembra da roupa. Exato, isso que eu te falei. Eu lembro do lugar que eu tava tocando um louvor, não era ninguém pedindo pra ir na frente orar, não era nada disso. Eu tava no meu lugar, tava tocando um louvor e eu comecei num choro, num desespero que não sabia que eu não conseguia ficar de pé. Olha aí. Eu lembro que eu não conseguia ficar de pé e veio pessoas ali, veio pessoas orar por mim, e naquele dia foi o dia que o Espírito Santo realmente me tocou, assim. E eu disse, Senhor, né, não tinha nada, eu ainda, né, eu pensei quem eu sou pra, né, quem eu era, olha, Deus me... Tu não estava entendendo nada, tu estava sentindo a presença Exato. de Deus. E eu nem sabia disso, né? Sim, depois mas tu que não eu fui tava entender. entendendo. Exatamente, depois que eu fui entender. E aí eu cheguei em casa naquele dia, porque Deus tem grandes promessas e propósitos para nossa vida desde sempre, né? Cheguei em casa aquele dia e era umas 10 e pouca da noite, que o culto era de noite e meu padrasto, né, como ele vinha, ele veio direto me expulsando de casa. Né? Ele veio me mandando embora, pegar minhas coisas e ir embora. Nesse dia. No mesmo dia? No mesmo dia. E eu não entendia, né? Porque imagina, eu tava assim na igreja. Se tu me falasse, as pessoas me falassem, ai, Jesus, o amor de Deus. Pra quem não conhece, não teve uma família, isso é uma dica muito importante. Porque quem nunca teve, assim, uma estrutura familiar, tu vai falar, às vezes, de alguma coisa, a pessoa não vai entender. Não vai entender. Porque ela não viveu isso. Então, não é só falar para ela entender. Ela vai ter que ter um tratamento por isso. E só o Espírito Santo que nos trata nisso. Então, naquele dia eu não entendi. E eu chorava, desesperada. E foram assim, muitas coisas que aconteceram. E nesse decorrer ali, se mantive na igreja por um bom período. Mas passou um tempo eu me desviei da igreja. Né? Eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu fico pensando, se hoje eu tivesse ficado firme hoje, assim, ó... Deus sempre pensa assim. Mas... né, estou aqui, Deus sabe firme de todas e forte, as coisas, assim, ele é dono do tempo, né? Exato, e vivendo o melhor que ele Amém. tem para minha vida, porque ele me resgatou de novo, ele sempre me cuidou lá fora, vivi nesse mundo, e a gente sabe, né, que ali fora o mundo não tem valor nenhum. Não. É tudo muito fútil, vamos, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, mas é tudo muito vazio de todas as coisas. E nada, as pessoas procuram algo para preencher, para se preencher ou para satisfazer. Exatamente. E não existe nada que te satisfaça como o Espírito Santo, se Jesus nos satisfaz, né? Então, depois que eu voltei agora, maturidade, assim, no espírito de maturidade, de mergulhar, assim, de sair do leite e ir pro alimento, assim, tem sido uns anos pra cá. Que aí eu não tô indo num culto de domingo só pra ouvir a palavra. Não, eu tenho buscado o Espírito Santo no meu quarto, no meu secreto, dia a dia, e pedindo, e entregando, e jejuando. E eu tenho recebido tanto, assim, do Senhor na minha vida, na minha casa, o cuidado dele, o amor dele sobre a minha vida e sobre a minha casa também, porque eu tenho toda uma família que vai vir através de mim. Se ele me escolheu, glória a Deus por isso que ele me escolheu, que ele viu algo em mim. Veio puxando Exato, à frente da família. Exato, então o Espírito Santo me trouxe até aqui e é para trazer não só toda a minha família, mas tantas outras pessoas, né? Porque a gente tem que pensar assim, claro, a nossa família, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos, glória a Deus que eles já estão entendendo, já estão vindo pro caminho. Mas tem outras pessoas ao nosso redor. E a gente fala como o Jó orava pelos seus familiares todos os dias, porque eles estavam em pecado, né? O Fábio ama essa passagem. Exato, mas aí foi quando ele foi orar pelos seus amigos, pelas pessoas que estavam em dobro na vida dele. Exato. Por quê? Porque a gente precisa... Deus entrega todo dia alguma pessoa em nossas mãos. Com certeza. E é através do empreendedorismo, através da empresa, né? Então, é nós colocarmos Deus no centro da nossa empresa, dos nossos negócios e da nossa vida. Bem feito. Sabe que perfeito isso que tu tá falando. E eu me lembro, eu comento muito aqui no programa, que eu vim pela dor, né? Pela minha doença. Acabei encontrando, né? Que Deus me escolheu, mas que eu enxerguei ele. Tanto é que o meu livro, o título do livro é Ontem Eu Te Vi. Porque ele sempre esteve comigo, mas eu que não olhava para ele. Mas eu vim pela dor. Mas no momento que eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida, não foi também da noite pro dia. Foi um aprendizado, né? Tudo é novidade. E no momento que a gente colocou Deus dentro da nossa casa, tudo mudou. Eu digo, claro que é maravilhoso o que Deus fez comigo, ele me curou por um propósito.
né? Que eu sempre falo que eu tinha um sonho e Deus tinha o propósito dele na minha vida. Só que eu não queria saber do propósito. Eu nem sabia que existia isso. Eu queria saber do meu sonho, das minhas vontades. Mas o mais interessante de tudo, que Deus capacitou muito rápido o Fábio. Porque foi através dele, né? Eu sempre falo, a minha cura, eu ter encontrado Jesus, foi tudo pelo Fábio. Porque Deus alcançou o Fábio primeiro. E depois toda a nossa família. Mas o que a gente faz desde sempre, desde que a gente se converteu há 15 anos atrás, todos os dias a gente ora. Antes era eu e o Fábio. Agora é nós e os nossos filhos. Todos os dias a gente pede para Deus na nossa oração da noite, para Ele colocar pessoas no dia seguinte, sabe? Que precisam ouvir a sua palavra. E para Ele afastar tudo que não é dele, da nossa vida. A gente só quer as coisas que vêm do Senhor. E Ele faz. Só que nem eu sempre digo, cuide do que pede para Deus. Porque Ele ouve. Porque às vezes acontece uma coisa e na hora a gente pensa assim, nossa, não deu certo. E eu só olho e digo, mas eu não pedi para Deus tirar. Exato. Entendeu? Eu escutei agora uma frase essa semana do Fábio me falando que eu não tinha me dado conta. Dizendo assim, falando dele, e automaticamente é de nós. Dizendo assim, nossa, vocês veem Deus em tudo, toda hora. Eu digo, é tão bom escutar isso, né? Das pessoas te olharem e enxergarem Deus. Porque é no teu dia a dia. Eu não tenho como ir na igreja, deixar Deus lá, vir embora e só lá visitar ou pegar ele de volta no dia do culto. Não. A nossa vida, ela tem que estar centralizada no Senhor. Ele decidindo por nós, né? A gente pedindo a direção. E isso é uma caminhada. Exatamente. E isso é intimidade. Exato. E é só Deus que nos dá. E tu sabe que tu falou uma coisa muito interessante, porque tu falou assim, quando tu pede pra Deus tirar e pra Deus... Mas olha só como olha uma outra coisa, né? Tu imagina se Deus nos desse tudo o que a gente pedisse. Tem coisas que eu pedi pra Deus há, sei lá, 3, 4 anos atrás, que se Ele me tivesse me dado... Eu disse, glória a Deus que tu não me deu isso, porque o Senhor entende quando a gente tem maturidade, quando a gente já está preparado para receber aquilo. Exatamente. Tem coisas que Ele não tem a pode. hora certa, né? Não, é o nosso processo. Exato, então assim, Deus também sabe, se eu te dar agora, não vai dar certo. Ali na frente eu já sei o que vai acontecer. Deixa esperar mais um pouco e der o tempo de te preparar e está dentro do propósito, tu vai receber. Se tu tá andando em obediência, né? Obediência é uma palavra na Bíblia que ela é excelente, né? Andares em obediência, porque a gente tem que conhecer a palavra e andar em obediência. E aí o Senhor, Ele abre as portas, Ele faz, Ele cuida. Tem coisas que a gente nem sabe que o Pai faz por nós, né? Eu digo assim, Ele está nos livrando durante o dia. Eu sou uma filha muito amada. Eu digo assim, quando dizem, né? Porque assim como eu não tive um pai presente, né? Sempre eu digo assim, Deus é o meu pai, o maior do mundo. O pai, o que ele faz? Ele cuida, ele ama, ele protege, ele ensina. Ele faz tudo isso. E tudo isso Deus faz e eu vejo isso claramente no meu dia. Eu também. Quando 24 horas por dia. Senhor, eu tenho uma reunião, eu tenho um negócio. Eu tô lavando a louça, eu estou em qualquer lugar, até dirigindo, eu falo assim, Senhor... Tu tem um propósito. Conversando, eu digo, conversando como se fosse uma pessoa do meu lado. Senhor, e isso aqui? Por que isso aqui? Ai, Deus, eu não tô entendendo isso. Será? Isso é intimidade. Exatamente. E Deus responde. Ele responde, mas... E aí tu tá firme ali na oração, na obediência. E é tão bom porque a gente fala com Deus, assim, a gente fala de Deus com tanta alegria, com tanto brilho, né? Que é algo que é maravilhoso. A gente quer falar o tempo todo, né? Exatamente. Tu sabe que eu mentorei muitas mulheres, né? Então, muitas delas sempre me perguntam assim... às vezes eu acho que Deus, ele não escuta as minhas orações. Eu digo, não, ele escuta todas. E ele te responde todas. Mas é que não... Responde. Só que às vezes o sim de Deus vem como um não para nós. Só que a gente não quer escutar. Mas se ele te diz um não, lá na frente tu vai entender que tem uma outra porta aberta, né? Tem uma outra oportunidade. Porque Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Exatamente. Porque ele sabe que nós vamos tomar as nossas decisões pelos nossos sentimentos.
Exatamente. E a gente pede uma coisa hoje, amanhã a gente já vai pedir uma outra, porque a gente já desistiu. Então, por isso que a nossa confiança tem que estar nele. Porque a gente vê pelos nossos olhos, né? Exatamente. Então, por isso que eu comentei, tem coisas que a gente pede e a gente imagina se Deus desse aquilo naquela época pra mim hoje, talvez muitas pessoas Nossa, nem ele sabe que a gente muda. nem vivo estaria. Por quê? Porque aquilo ali não é uma bênção pra nossa vida, mas E a Deus gente tá sabe achando disso. que é, né? A gente acha que é. Porque a gente é mas movido não por é. sentimento. Exatamente. E Deus, ele é movido por princípios. Exato. E nós, mulheres, a questão das emoções, né? Nossa. Controlar as nossas emoções. A mulher virtuosa é aquela que ela tem discernimento de todas as coisas. Então, tu saber, as emoções da mulher, ela vai à flor da pele. Então, temos que cuidar as emoções. Exatamente. E por isso a intimidade com Deus, porque ele vai nos guiando. Né, Thaís? Ele porque vai. na presença dele, no secreto, tu pode ir lá, Deus, né? Tu pode orar e desabafar na presença. Ele é teu amigo, ele é teu pai, é coisa. É na presença dele. E aí ele te acalma, ele te traz paz, discernimento. E aí começa tudo, daí tu já começa a se acalmar. Depois tu sai do teu quarto de oração, tu sai da tua comunhão. Exatamente. Né? Ai, tá tão boa a nossa conversa, mas agora a gente vai ter que ir pro comercial. A gente já voltamos com o Papo na Fé. Voltamos com o nosso Papo na Fé, aqui na Masper TV. E a minha convidada de hoje é a Thaís Soares, uma grande amiga, que está aqui contando um pouquinho sobre a sua trajetória, de como Jesus entrou na sua vida. E agora a gente continua com esse bate-papo que está incrível, Thaís. Amém. No final do primeiro bloco, né, tu estava falando para mim sobre como Deus entrou na tua vida. E agora eu queria te fazer uma outra perguntinha, que é sobre... Se tu vai lembrar, assim, o que te impactou mais nessa tua jornada até hoje? Que tu sentiu forte a presença de Deus? E disse, Silene, nesse dia eu senti muito forte a mão de Deus. O que tu falaria um pouco sobre isso? Na verdade, são tantos, né? Tantas vezes que o Senhor nos protege, nos livra. Teve vários momentos da minha vida, assim, que até na época que... Eu vou contar algo aqui que aconteceu comigo que... algumas pessoas vão entender. Isso eu contei para pouquíssimas pessoas. Quando eu era nova, eu ia para a escola a pé. E a minha escola, por exemplo, eu moro lá em Campo Bom, eu morava com a minha mãe em Campo Bom, era bairro Imigrante. E o Imigrante, eu estava numa escola que era Fernando Ferrari. Então eu ia a pé. A maioria de ônibus, mas né? Então eu ia a pé. Geralmente eu ia a pé com um vizinho, que era um amigo meu, e a gente ia junto a pé. Dava uns 40 minutos a pé até a escola, então a gente saía cedo e ia a pé. Teve um dia que ele não apareceu, e naquela época não tinha celular, né? Não era igual hoje, né? E ele não apareceu, eu tava esperando, eu fui a pé. Só que pra mim ir a pé pra escola, eu tinha que passar no trajeto que é um mato. Que hoje ele é aberto. Hoje ele tem uma rua que foi feita, essa rua faz uns 5 anos atrás, pouquíssimo tempo. Mas era tudo mato. E a gente passava por ali porque era o caminho mais perto. E eu fui por ali normal. E nesse dia, eu indo já no meio, acho que do caminho ali, eu vi que tinha alguém atrás de mim. E eu vi que alguém de bicicleta atrás de mim. E eu fui bem pro canto, assim, né, pra pessoa passar. E a pessoa se jogou em cima de mim. E a pessoa, era um cara, ele se jogou, eu comecei a gritar, né? Eu sei que era barro ali, porque era mato e era tudo, então era barro. Eu comecei a gritar. E nisso, como era uma rua muito estreita, não passava carro nem nada ali, não era rua, era barro, não era rua, não tinha rua de barro. E era um lugar no meio do mato. Tava só tu e o teu amigo? Não, ele não foi. Tava sozinho? Eu tava sozinha porque ele não chegou pra nós e já tava passando o horário. Eu fui sozinha. Então, só tava eu ali. E eu fui, esse cara se jogou pra cima de mim, eu comecei a gritar. Foi tudo muito assim, muita coisa, eu digo, né? E aí, nisso, eu vi um cara, na ponta, assim, do cara, eu vi um cara, o cara, um loiro, tinha um olho azul, assim, e ele parado de pé, eu vi ele. E o cara saiu de cima de mim ali, né? Ele tinha caído e disse assim, eu caí, eu me tropecei. Ele falou alguma coisa, caí sem querer, não sei o quê. E nisso... Porque ele viu que tava chegando uma outra pessoa. Tinha uma pessoa ali, que tinha aquela pessoa. E ele falou isso, e nisso apareceu um outro casal. Um outro casal apareceu e perguntou o que tinha acontecido. E eles estavam vindo de carro, porque tinha uma rua ali lá na frente. Eles estavam passando ali de carro, né? E era muito barro, estavam indo devagarzinho. Sim. E eles vieram parar. Eu tava chorando, desesperada.
E aí eles me botaram no carro e deixaram na frente da minha casa. E eu disse assim, daí eu comentando com eles, que bom que o outro cara apareceu. E não tinha outro cara. Ele disse, que cara? Gente, eu conto isso, as pessoas não entendem isso. Eu digo assim, até hoje eu lembro do cara que apareceu. Era um anjo. Até hoje eu lembro dessa história, assim, eu contei, cheguei em casa desesperada, né? Quantos Óbvio que eu não anos fui pra lá. tinha? Eu tinha uns 16, 15, 16 anos, sabe? E eu tava no último ano, assim, já tava terminando, já era, né? E eu conto isso pra muita. Sim, tu na não verdade, ia inventar, né? eu nunca contei isso pra muitas pessoas, porque a minha mãe, quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão desesperada, que eu cheguei em casa, eu não fui tomar banho, eu fui deitar, eu joguei na cama, chorava, porque eu me lavava. Sim. Eu me lavava de desespero, Não chegou a acontecer nada comigo, mas foi o livramento do Senhor, sabe? Porque Tá, mas esse cara, quando ele chegou perto de ti, ele também viu esse rapaz que tu enxergou de eu longe? vi que ele saiu e eu vi o cara lá. Eu Tá. vi, mas eu não sei se ele viu. Entendi. Eu vi, porque depois eu perguntei pro casal que me deixou em casa. Aham. Ai, que bom que o cara apareceu. Eu só falava isso e o cara disse que cara, né? Tu entende? Então, eu digo assim, aquilo ali eu sei que foi um cuidado de Deus Com com a minha certeza. vida, sabe? E por que eu não conto isso muito, tá? Porque quando as pessoas vão dizer assim, Não vão acreditar. não vão acreditar. E aí tem várias outras coisas. Eu fui morar na Irlanda um tempo. É verdade? Que legal. Morei um tempo na Irlanda. Tu foi e estudar? lá eu fui estudar. E lá eu fiquei sozinha. Então lá Quanto eu tempo tu conheci. ficou lá? Eu fiquei 9 meses. E lá eu era sozinha, porque eu nunca tive muito medo. Então, quando a gente tem que se depender, assim, a gente não tem muito medo das coisas, né? Então, terminei minha faculdade de contabilidade, ali de ciências contábeis, e vendi meu carro que eu tinha na época e me mandei pra Europa, Que legal. né? E lá eu fiquei sozinha, assim, não tinha, nunca Mas não teve. tinha nenhum... Mas tu foi lá pra casa de um conhecido? Não, eu fui, comprei um pacote de inglês. Que corajosa! E fui, simplesmente fui. Eu sempre assim, ó, quero ir, eu vou ir, sabe? Eu não tenho esse problema assim, e fui. E, gente, nova, né? a Sem Thaís família. que foi, não foi a Thaís que voltou. Com certeza. E glória a Deus porque eu fui. Porque assim, ó, é outra língua, é outro país, tu tem que se virar nos 30, não é tão simples viver em outro país. Claro que tu vê fotos, às vezes, tu olhar fotos lá no Instagram, lá em Paris, e não sei, tu acha tudo muito lindo, mas, gente, teve muito banheiro a ser limpado, muita casa a ser limpa, eu cuidava de criança, eu trabalhava numa empresa de frutas de madrugada, no congelador, eu estudava, então, assim, eu tinha 3 empregos e tinha que estudar, tinha noites que eu ficava 24 horas, eu não podia dormir porque eu tinha que... Por quê? Porque pra o aluguel... pagar as aulas. Não, para pagar o aluguel. Lá fora o aluguel, a comida é muito tranquilo, roupa, né? Tudo. Agora, o aluguel, tu morar lá fora é outra coisa. Então, tipo, tu pagar o teu aluguel, tu te manter lá. E aonde que tu foi alugar um apartamento ou eu morava um quarto? Eu morava numa casa com mais 5 pessoas. Geralmente é assim que lá na Irlanda eles vivem, né? E nos outros lugares também, porque alugar uma Mas casa... tu saiu daqui já sabendo que tu iria pra esse lugar? Eu fiquei uma semana na escola, lá onde eles têm um lugar que as pessoas que vão para estudar, elas podem ficar 1, 2 semanas, eu não lembro. Intercâmbio, da Egalha eu fiz. Então, naquela semana eu podia ficar 1, 2 semanas até achar um lugar pra mim ficar. Aí depois tu já fica lá, porque eles já tem que procurar algum lugar. Mas e sempre lá, tem indicação, né? Sempre tem, na verdade, tu conhece muitas pessoas. E aí que tá, tu vai morar com pessoas estranhas, tu vai dividir teu quarto com pessoas estranhas. Então, eu conheci e vi de tudo lá. De tudo, assim. Eu morei com italiano, tinha uma menina lá que eu não lembro agora qual o país que ela, mas nossa, assim, era... Eu digo, chegava assim... bêbada, se atirava na cama e não tomava banho e dormia. Então, tu vê de tudo, gente, de tudo que é lugar. Tu vive outra cultura. É uma experiência que tu aprende. E aí, fechou... E tu aprende o que tu deve fazer e o que tu não deve. Exato. E naquela época, quando eu fui, já tinha 30 anos. Então, pensa, eu já não era... eu não fui lá pra aproveitar, eu fui lá pra ver... eu quero conhecer outro país. Eu quero viajar esse mundo, eu quero conhecer. Então, era essa a minha expectativa. A minha madrinha mora em Portugal. Eu fiquei 1 mês em Portugal também, com ela lá depois. Tu gostou de Portugal? Amei Portugal. Amei. Sabe que eu acho que eu sou a única pessoa que eu falo das pessoas que vão pra lá e que dizem que não gosta. Não, é um lugar lindo, tudo, mas... eu não sei. Eu acho que o clima acabou me assustando um pouco, sabe? Porque eu fui no inverno. Eu achei muito úmido. Sério? Nossa, eu lembro de um dia, nós tá dentro de um shopping.
E nós saímos assim, eu não sei o que a Manu queria, a gente estava saindo do shopping, eu olhei e falei assim, nossa, tá chovendo. Daí um amigo nosso que mora lá falou assim, não, isso aí é umidade. Eu tive que pegar nossas roupas e levar pra lavanderia no meio da rua. Exato. Eles não têm máquina lá. Mas tu sabe que, olha só, eu morei na Irlanda e quando eu peguei no tempo que eu fiquei na Irlanda, deu uma nevasca. A gente teve que ficar uma semana sem sair de casa, porque lá não tem estrutura. Então a neve era isso aqui no chão, a neve não tinha como. Então era muito frio na Irlanda, é muito frio, porque é cercado por oceanos, né? Ainda bem que tem as calefações, E aí né? teve mais isso, que eu digo assim, ó, quando tu me perguntou de Deus, foi os livramentos de Deus, quem é que me cuidou lá? Porque eu tive que ficar uma semana sem trabalhar em outro país, gente, é muita coisa, eu vou ter que ficar trancada E tu dentro de ganhava casa. por dia. Exatamente. Era serviço prestado, né? Exato. Então, como é que eu vou me sustentar? Era a mão de Deus lá o tempo todo. E assim, ó, era eu sair na rua, porque como eu dividia quarto, eu não podia ficar na minha casa lá, né? Exatamente. Então, como é que eu conversava com Deus? Eu ia na rua, eu caminhava muito para ir trabalhar, eu caminhava muito para não pegar o ônibus. Então, eu ia conversando sozinha na rua, eu ia conversando com Deus e eu voltei outra pessoa. E quando que te deu assim, eu tenho que voltar? Tu foi lá com o propósito de estudar inglês? Estudar inglês, e aí terminou, poderia ficar mais 3 meses ou renovar. Eu decidi que eu não ia renovar porque eu não queria ficar lá. Hoje eu não moraria lá, né? É um lugar, é bom pra tu talvez ir lá passear, mas não moraria lá. Moraria em Portugal, fiquei um mês em Londres também, porque em Londres... maravilhoso. Londres, a filha da minha madrinha mora em Londres, então fiquei um mês em Londres também. E lá eu teria uma outra, porque é outra cultura, é outra coisa, né? Exato. Gosto muito de lá. E assim, daí as pessoas falam, como é que eu, Thaís, cheguei? As pessoas dizem viajar. Gente, é Deus que faz as coisas. Quando tu quer, tu tem determinação, tu vai lá, tu vai lá, busca e faz. Ai, vai ser fácil? Óbvio que não é fácil pra ninguém. Não foi fácil para Jesus, não vai ser fácil para nós. Mas a gente tem que ir atrás, né? A gente tem que batalhar. Exato. A gente tem que... muitas pessoas falam assim, porque eu recebi tal palavra, Deus me falou que eu vou fazer tal coisa. Sim, só que nada cai do céu. Cadê o passo? A gente tem que fazer a nossa parte. Exato, cadê o passo? Né? Quer ver uma coisa que eu sempre falo lá no deserto, né? Quando Moisés tirou o povo do Egito, né? Deus poderia ter tirado o povo do Egito sem nenhuma praga, sem os 40 dias eles já estavam na terra prometida, não precisava dos 40 anos. E as pragas não foi para as pessoas do Egito, não foi para o faraó, não foi as pragas. Deus falou, né, que endureceu o coração do faraó. Por quê? Porque o próprio povo do Egito precisava entender quem que era o Deus que estava tirando eles do Egito. Não, e eles vivendo ali, né, vendo os milagres, né, nos olhos deles, e eles não creram, porque só murmuravam, né? Se Deus tivesse tirado o povo do Egito assim, o que teria acontecido? Não ia dar valor. Eles estariam na terra prometida e diziam assim, o faraó nos liberou. Exatamente. Ai, quem é que é o teu Deus? Ai, meu Deus, né? Eles não teriam, se mesmo no deserto. Mas lá eles tendo provas. Exato. Né? O fogo aquecendo, o maná caindo do céu. E mesmo assim eles não viam que era um milagre de Deus. E mesmo lá eles murmuravam, eles reclamavam, e levantavam um bezerro de ouro e não tava bom. Tu imagina se eles entrassem na terra prometida assim, em tão pouco tempo. Deus precisava, eu preciso que tu entenda antes disso quem eu sou. Eu preciso que tu me conheça antes, porque senão, se eu te der uma coisa agora, tu nem vai lembrar da onde que eu te tirei, ou tu não vai dar valor nenhum para aquilo. Então, tu precisa entender, né? E esse é o processo que todo mundo vive. E é interessante que tu falou agora do povo do Egito, e eu gosto muito de fazer uma ligação do povo, que era para ficar 40 dias, ficou 40 anos, né? Mas aquilo ali é o processo. Exato. Mas a culpa não é de Deus, porque as pessoas reclamam assim, tá demorando. Ai, como esse ciclo tá demorando, com esse processo. Não, depende de nós. Exatamente. A gente pode acelerar, ou a gente pode, né... encurtar o caminho. Encurtar. Não, acelerar, ou tu pode demorar para chegar. Depende de ti, do teu esforço, do teu entendimento. E as pessoas, elas ficam, às vezes, a maioria, esperando que Deus faça algo. Ou que caia do céu. Não vai cair. Exatamente. A gente tem que fazer, então, o quanto antes a gente sai daquele processo para chegar no alvo do propósito que Deus escolheu para tua vida. Daí as pessoas perguntam, como é que faz isso? Intimidade com Deus, lá, vai lá. Eu não sei o que Deus tem para ti. Purinha. E tu precisa, só tu pode entender o que Deus está esperando de ti, que tu não tá conseguindo enxergar ainda.
Então é tu ir lá no teu secreto, Deus te mostrar, olha, filha, Deus tem o melhor dessa terra, uma vida abundância, Ele nos ama, Ele nos cuida, Ele nos protege, né? E Ele quer que a gente tenha uma vida feliz Com e certeza. próspera aqui. Mas ele nos prepara, né? Exatamente, exatamente. Ele nos forja, ele quer que a gente esteja preparado para mudar de nível. Exatamente, porque assim, ó, se tu tá no deserto agora e tu não tá fazendo a tua parte, quer ir lá. Porque assim, quando a gente tá no deserto é muito fácil buscar Deus, é mais fácil porque a gente Com não tem pra onde certeza, correr. não tem pra onde Então, correr. se tu tá aqui no deserto, tu não tá ainda me buscando, tu imagina se eu te dar o que tu quer, o que tu pediu. Exatamente. Tu acha que tu vai me buscar? Talvez menos ou tu não vai lembrar. Eu preciso que agora, nesse momento, tu saiba onde é que tu tá e que tu precise confiar e acreditar e agora criar uma comunhão e uma intimidade comigo. É no deserto que isso acontece. Tudo, eu acho que tudo, né? Tu não acha, Thaís? Eu acho que tudo, um deserto, a gente comenta que um deserto, né, que é a hora que a gente não tá muito bem, ou Não tá tá com vendo algum problema, não tá não tá vendo enxergando. saída para uma situação que tu esteja passando. Mas o mais interessante de tudo isso, porque é a oportunidade de tu receber as bênçãos de Deus. É a oportunidade de tu ter essa intimidade, de tu conhecer realmente Deus. Amém. E tu saber que há tempo para todas as coisas. Amém. Né? Ele tá te ensinando, porque ele só vai te dar quando tu aprender. Exato. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Exatamente. Então, assim, ó. É tão lindo, a gente pode ficar falando sobre isso, né? Exato. Porque é exatamente sobre. Por que a gente fala tanto do deserto? Mas é essa história que todo deserto tem uma história fantástica. Com certeza. Fantástica, porque assim não é. Deus não pode te dar as coisas do dia para noite. Ele pode, ele faz o que ele quiser, mas ele sabe como é que vai acontecer as coisas. Então eu preciso te preparar. Claro. Porque para tu se lembrar de quem é o teu Deus, é para mim poder me apresentar para ti, tu poder me conhecer no teu íntimo, para tu nunca mais me esquecer. E para aí sim tu seguir no caminho que eu tenho para ti. E agora que nós estamos falando do deserto, eu volto naquilo que eu te falei antes. Né, de um amigo nosso falar pro Fábio, nossa, mas tu vê Deus em tudo toda hora. Amém. Isso é viver Deus. É tu saber que tudo que acontece é permissão de Deus. É. Se algo não deu certo naquele dia, Deus sabe de todas as coisas. Uhum. Então, porque eu vivo assim, não sei tu, Thaís. Sim. Sabe, é nas mínimas coisas. Daí podem olhar e dizer assim, ai, mas a Cilene, eu acho que ela é um pouco fanática. Não sou fanática. Não. Eu amo Deus. E eu sei que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Dele. Tô atrasada, alguma coisa aconteceu. É propósito. Pra mim, é fato. Sim. E aí eu não tenho como me sentir com raiva. Ou dizer que aquele dia não tá bom, ou eu vou sair de casa, peguei um temporal, fiquei presa na sinaleira. Mas tudo tem um porquê. Deus isso que é maravilhoso, né? Eu digo assim, não fechou um contrato, ou um trabalho não deu certo. Tu não sabe o que ia acontecer ali, tu não sabe, tu não conhece, tu não viu. A gente tem um cuidado, e é por isso que eu digo, quando dá, é muita paz, é um coração em paz, porque se não deu certo, não era pra dar certo. Ai, tá tão bom esse nosso bate-papo, Thaís. Tá. Pena que passa muito rápido. É tão bom falar de Deus, né? Ai, é maravilhoso, né? Mas, para continuar o nosso papo, que nós estávamos falando, né, de testemunho, de as coisas que Deus fez na tua vida, e eu queria saber se tu realmente descobriu o teu propósito. Sim. Como eu falei. Já está realizada. Não, claro, às vezes tem mais de um. Deus vai acrescentando o propósito. Ele vai acontecendo enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? E tem um propósito maior também, né? Exatamente. Que é nós falarmos do amor de Deus para as pessoas. Exatamente. E eu vejo que o propósito, ele tá interligado a isso. Não tem como ter um propósito nessa terra que não envolva Deus. Não existe, não tem como ter. Tem que envolver pessoas, porque nós estamos aqui, porque existem pessoas. Eu vejo muito claramente, se Deus me chamou numa família onde teve muita desestrutura, muita coisa, né? Por exemplo, assim, a minha mãe, né? Eu não falei, mas a minha mãe, ela não teve mãe, ela não teve pai, então a minha mãe era sozinha. E me criou sozinha, conheceu meu padrasto, teve toda essa situação, então eu não conheço meus avós, né? Então, eu quando eu digo assim, Deus me chamou como filha, como pai, como meu pai, que me ama, me cuida, porque realmente Ele sabe o quanto que eu precisava disso, porque eu não tenho uma base familiar, não conheço. Então, se Ele me tirou, se Ele me chamou ali, porque eu tenho um propósito dentro da minha família e com outras pessoas. Hoje, e principalmente com a tua mãe.
Exatamente. Minha mãe é uma bênção, né? Hoje eu tenho ministrado Que muito, orado legal. por ela e a Que e a benção. minha mãe logo vai se batizar também. Amém. Então, mas ela é uma bênção hoje, assim, ela sofreu muito, né? Mas Deus ainda tem muito, eu já recebi palavras para ela. Mas eu creio que o meu propósito é esse, sabe? É através da minha vida, do que aconteceu na minha vida, eu trazer outras pessoas para Jesus, para dizer assim, não quer dizer de onde tu veio, o que tu passou, não, é quem tu é em Cristo, o que Cristo pode fazer através da tua vida. E eu creio que o propósito está acontecendo ainda porque Deus tem promessas, eu quero a minha família, o meu marido e os meus filhos. Isso é óbvio. Isso é a promessa do Senhor. É. E que a minha família seja exemplo para outras famílias. Com certeza. No mundo que a gente vê hoje com tantas coisas, eu quero que a Nossa. minha família sirva a Cristo. Amém. Que as pessoas olhem e vejam Jesus através dos meus filhos e que os meus filhos e que a minha família leve Jesus para outras pessoas. E que a conversão da minha casa, da transformação da minha mãe, do meu padrasto, da minha irmã, também levem outras pessoas a conhecer a Cristo. Então, esse é o propósito maior, né? Exato, esse. E aí tem a questão do trabalho, né? Sim. Hoje eu sou contadora, eu sou formada em Ciências Contábeis, MBA em Auditoria e Controladoria, e hoje também estou cursando Direito. Estou aí terminando o curso de Direito. E quando tu fala assim, propósito, né? Eu nem falei do propósito profissional, porque para mim tem um propósito maior. Se eu estou no meio de pessoas, que muitas vezes são pessoas e grandes empresários ou empresas que a gente trabalha em Brasil, né? Então, nível Brasil é muito bom, mas é porque tem um propósito lá. Então, todas as pessoas que entram no meu círculo profissional, elas sabem o Deus que eu sirvo. É isso que eu ia te E a perguntar, minha né? Do empreendedorismo cristão. Como que tu te comporta no teu ambiente de trabalho? As pessoas, elas enxergam Jesus na tua vida? Como, entendeu? Porque eu acho que não dá pra dividir, né? Não Não dá. tem como tu ser uma Thaís em casa Não. e a outra no teu trabalho. Eu penso assim. O primeiro testemunho é a tua vida. Exatamente. Não é o que tu como fala. eu falar de Jesus é o que e eles não enxergam. viver. Exatamente. O primeiro testemunho é a minha vida. Então, se a pessoa, muitas vezes isso aconteceu na minha família, pela minha mãe e pelos meus irmãos. Eles não vieram porque eu falava de Jesus para eles. Eles viram quem eu me transformei. Exatamente. E o que Jesus tem feito na minha vida. Eles têm visto isso. E aí, depois que eles já veem que eles dão uma abertura, que daí tu vai falar do amor de Jesus. Com certeza. Porque primeiro tu vai andar no caminho, principalmente na parte empresária, empreendedor, porque hoje eu trabalho com tributária, minha área é o tributário, Nossa. revisão fiscal, planejamento tributário, minha área é essa, né? A minha Tantos área, cálculos. o meu chão é isso, o meu chão é esse. E quando tu envolve grandes empresas e grandes empresários nessa parte tu trabalha com muita gente, tem que ser correto. Com certeza. É correto? O que tem que ser? Pagar imposto direitinho, é assim que tem que ser, não tem brecha, não. É, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Exatamente. A gente serve a Deus e tem que seguir o que é a obediência, tu andar e fazer o que é certo. Mas dá pra fazer isso, né? Não dá pra dar jeitinho. Não dá pra dar jeitinho. Eu também acho. Não dá pra dar jeitinho. Por quê? Porque é o exemplo que eu dou. É o caráter cristão, né? Exatamente. Né? Então hoje isso, e aí nesse mundo que a gente vive hoje é muito importante isso, porque a questão, tem muita gente dentro da igreja, indo para a igreja conhecendo Jesus, mas tem muita gente também que não está nos caminhos do Senhor, não consegue entrar nas promessas, viver as promessas, por quê? Porque tem que se aprofundar, tem que buscar e tem que viver aquilo que diz a palavra. E não é também tu tá com Deus só no teu ambiente familiar, com teus filhos, na igreja, no final de semana. Cristo tem que fazer parte do teu trabalho. É isso que a gente fala do empreendedorismo cristão, né? Tu tem que levar para dentro da tua empresa. Lá, de repente, tem uma pessoa pedindo socorro em silêncio. Esses dias eu tive e Deus quer te usar. Exatamente. Se já tinha uma reunião com um rapaz até que tá fazendo ali as estratégias de marketing, de negócios, né? E aí eu sempre entro no assunto. Quando dá uma brecha, eu não entro no assunto direto. É que Deus proporciona a hora. Aí eu falei assim, uma pessoa lá da igreja, não sei. Daí ele falou assim, daí eu entendi que a mãe dele é crente desde sempre. Ele já foi na igreja, se dizia porque não gostou de coisas, né?
E acabou saindo da igreja. Mas ele tem uma mãe que é da Assembleia a vida toda. Ah, E ele tá saiu orando da por igreja. ele. Exato. E aí ele. Mas eu vi, quando tu vê assim a mágoa dele, porque eu já tive essa mágoa quando eu saí da igreja. É tu olhar para as pessoas, o teu olhar não pode estar nas pessoas. Tem Não, que estar em a Cristo. culpa não é de Deus. Não, não é porque fulano fez algo errado, ciclano faz isso, Beltrano aqui faz isso. Não Exatamente. tem nada a ver com isso. Tu não tá olhando para Jesus, porque se tu olhar para as pessoas todas, nós somos pecadores. Exato, Nós a vamos gente errar, peca nós todo dia. queremos acertar, queremos, mas nós vamos muitas vezes falhar. E nós temos que pedir perdão, voltar, mas a gente não pode se desviar. Não Não. tira os olhos de mim, Pedro. Não tire os olhos de mim. Exatamente. É pra mim que tu tem que olhar, é pra mim que tu tem que olhar, não pros outros. Então é esse o evangelho. E isso é um desafio, Thaís. É. Tu sabe que eu gosto muito, né, de falar também que, assim, o mundo, ele nos encanta. Deus criou o mundo, né? Criou o céu e a terra. Ele criou tudo. Mas a gente tem que olhar mais pro céu do que pro mundo. Por quê? Porque se tu ficar só olhando pro mundo, ele vai te encantar. Essa urgência do dia a dia, que a gente não tem tempo pra nada. A gente não prioriza nada. Daqui a um pouco a gente vê, a gente não vai chegar na igreja e dizer assim, ó, a partir de hoje eu não faço mais parte dessa igreja. Que tu vai dizer, não, é aos poucos. Um dia tu não vai, passa outra semana, agora eu vou viajar, eu não vou. E quando tu olha pra trás, tu se distanciou de Deus. Tu não tem mais um momento de oração. Tu não tem mais intimidade. E quando tu vê, Deus tá distante. Então eu faço nessa analogia de olhar pro céu. Olhar pro céu é tu buscar Deus em oração, tu ler a Bíblia, tu ter essa intimidade. Porque senão a urgência deste mundo vai te Na verdade, priorizar. a pressa desse mundo, às vezes, né? De Muito. tu querer, eu quero, tô fazendo, tô muito atucanada, tu não tem tempo. É É isso a que eu digo, questão é que a gente, urgência. é a questão que a gente tava falando do deserto. Se eu te der tempo, tu quer isso, aquilo, se eu te der, como é que vai ser o teu tempo comigo, a tua comunhão é isso comigo que eu vai digo. continuar igual? Porque se não continuar, por que Deus vai nos dar? Exatamente. Então, nós temos que aprender que é Ele que nos dá, Ele que nos sustenta, nos firmar na rocha, que é Amém. Jesus. É uma rocha, mas é um caminho e não é fácil. Não. Não é fácil depois que tu entra, mas é um caminho que te traz paz, que te traz alegria, amor, que te preenche daquilo que o mundo tá ali correndo atrás para buscar e não consegue. É, e eu fico muito feliz também de te escutar falando que tu não é aquela crente secreta, né? Porque agora virou moda, né? É que eu digo, é modinha agora, eu sou crente. Não, mas a gente não tá pela moda. Exatamente. A gente tá porque a gente ama Jesus. A gente conhece quem a gente serve. Exatamente né? isso. Que é Jesus, porque que tem é um maravilhoso. tempo de intimidade com ele para buscar. Com certeza. Eu fiz um curso bem recente, há um mês atrás, com a pastora Tânia Tereza, uma imersão de 5 dias. Em Joinville, Santa Catarina. Foi assim, imagina, manhã, tarde, noite, sabe? Naquela função, eu digo assim, Senhor, por mim eu vivia só isso, sabe? A minha vontade assim, agora eu podia, né? Eu podia só ficar assim, Senhor, eu não quero mais nada. Tá? Mas é tão bom, né? Tu tão aprender. bom, sabe? É tão bom porque te mudar de atmosfera, isso é legal, né? Isso é muito bom. Conhecer, trocar ideias e é importante. É bem bom. Olha só, como a gente tá no último bloco, e eu gosto de fazer umas perguntinhas para as minhas convidadas aqui, e não vai ser diferente contigo. E eu queria te perguntar o que realmente Deus significa na tua vida. Tu pode resumir em uma palavra, numa frase, mas o que tu acha? O que Deus significa para ti? Meu pai, né? Meu pai. E por que meu pai? Paternidade. O pai paternidade. Tantas pessoas pregando sobre paternidade. Por quê? Porque ela é uma base. O pai, ele cuida, ele protege, ele ensina, ele educa. Disciplina. O pai, ele disciplina quando for necessário. O pai sabe que se tu pedir um carro com 10 anos, ele não pode te dar. Então, ele te disciplina, ele sabe o que é bom para ti. Exatamente. Então, Deus é meu pai. Se não for ele, se eu hoje, Thaís, por si só, querer caminhar, eu não consigo caminhar sem ter um pai que cuide de mim. Então, Deus é o meu pai. É aquele que me cuida, que me ama, que me protege, né? Aquele que tu vai conversar, que tu diz assim, geralmente... É intimidade mesmo, Exato. né? Que ele tá ali contigo. Que o primeiro herói de uma criança é o pai. É o pai. Então, Deus é aquele meu primeiro amor, é o meu herói. É assim que eu vejo Deus hoje. Que legal. E a segunda pergunta que eu quero te fazer é, tu pensando como Thaís, assim, como que tu gostaria de ser lembrada?
para as pessoas aqui? Como uma mulher temente a Deus. Por que temente a Deus, né? Porque se eu temer a Deus, eu vou cuidar os passos que eu vou dar. E se eu temer a Deus, Deus vai me usar da forma que Ele quer. E se Ele me usar na forma que Ele quer, eu tendo temor a Ele, eu vou viver a vida abundante, a vida próspera, sabe? E não é para viver para Ele, fazer com amor, com carinho. E temor a Deus, porque eu creio que Ele me usando no propósito que a gente falou, eu vou trazer muitas vidas. Amém. Esse é o propósito maior, né? Eu vou conseguir curar muitas pessoas daquilo que as pessoas precisam ser curadas, que é às vezes a mágoa, o ressentimento, ou algo que elas nem sabem que elas estão guardando, porque que só Cristo cura. Só. Eu não posso fazer nada por mim, ninguém tem esse poder, mas Deus vem lá na tua ferida, Ele cura, Ele te sara, Ele te pega no colo, Ele te ama, Ele diz, filha, tô aqui, conversa comigo, quer conversar, se a gente precisa conversar, foi o que eu falei, vai pro teu quarto, fecha a porta e conversa, como se Deus fosse teu amigo, comece a criar intimidade por aí. Exatamente. É essa intimidade, então o temor a Deus, para que Ele vem, a mulher, a Thaís é aquela mulher que falava lá de Jesus, ou que teve uma família assim, ou que aconteceu tal e tal coisa. Tu sabe, Thaís, que eu digo assim, eu falo de propósito, né? Eu queria um projeto pra minha vida, né? E Deus me deu tantos propósitos. Mas daí as pessoas até perguntam pra mim, né? Nossa, olha tanta coisa que tu faz, tu é escritora, pastora, mentora mulher, né? Mentoria mulheres, faz treinamento. Eu digo, olha, eu não fico ansiosa e nem fico preocupada. Porque isso é propósito de Deus, não foi eu que escolhi. Exato. Então eu não tenho que estar ansiosa, porque quem me capacita é Deus. Claro que quando Deus me fala, eu me preparo. Sim, como diz a palavra, sim. né? O cavalo, né, se prepara para a batalha. Sim, mas não é fácil, mas eu não fico ansiosa. Não. Mas uma coisa que eu tenho um temor, sabe o que é? De que quando eu não estiver mais aqui, é de Deus me olhar e dizer assim, filha, tu cumpriu o teu chamado. Amém. Eu não me interessa qual é o chamado, mas eu quero fazer bem feito. Exato. Vai ter falhas, vai. Mas eu quero dar o meu melhor, sabe? É isso, esse é o meu temor. Tu falou muito em temor, esse é o meu temor. Porque aqui eu cheguei à conclusão que não tem nada a ver com nós. Não. Deus, Ele te cura, Ele transforma o João, né? Mas Ele com abençoa. propósito. Mas tudo tem propósito, porque para nós glorificarmos o nome dele, porque não tem nada a ver com nós. Tem tudo a ver com ele. Tem a ver com Deus. E a gente tá num mundo tão carente disso, né? Exatamente. Assim, ai, olha, então... Deus... Eu fico assim, ó... Por mim, eu ficava aqui o dia inteiro falando de Jesus. Por isso que eu gosto tanto desse nosso bate-papo. Principalmente nós mulheres, né? Porque e tem tanta tanto coisa pra ser falado, na verdade, que a gente não falou nada ainda, assim, disso, se for olhar o todo, né? E a última pergunta que eu queria te fazer... Se Deus chegasse aqui agora e falasse pra ti, rapidinho... O que Deus falaria sobre a Thaís? Rapidinho, 3 segundos. Pois. Continua, minha filha, continua firme. Continua firme na promessa que eu tenho muito pra tua vida. Continua firme, não desiste, que eu estou contigo. Amém. Amém.